Olá, cantores, olá, cantoras. Se essa é a sua primeira vez aqui, bem-vindos ao canal do Método Voz Racional. Muito prazer, eu sou o professor Mylon Klitsky e neste canal, neste ambiente online, a gente procura trazer para vocês o que há de mais completo no assunto de fisiologia e mecânica da voz. Neste canal, a gente estuda técnica vocal, prestando atenção nos assuntos que não são tratados em outros canais, em outros lugares. Então, se você curte esse assunto, já se inscreva, compartilhe o nosso material, deixe seu comentário, sigam a gente nas redes sociais e bora para mais uma aula, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico e um assunto que talvez possa resolver todos os seus problemas. Nós vamos falar sobre respiração aplicada ao canto e fisiologia do sistema respiratório. Então já pega aí papel e caneta e anota tudo, porque hoje o conteúdo é denso, a informação é importante e também tem muito material para você estudar. Então, se você curte esse tipo de assunto, bora comigo, porque a aula vai começar depois da vinheta. Muito bem, pessoal, então hoje, como eu falei anteriormente, antes da vinhetinha, nós vamos falar sobre o sistema respiratório de uma forma um pouco mais aprofundada, tá? Vamos trabalhar, ver como ele funciona, né? Quais são as principais funções. E o mais importante, na aula de hoje, eu quero trazer para vocês a fisiologia do sistema respiratório, ou seja, a gente vai trabalhar a musculatura que está envolvida na respiração, como a respiração funciona dentro dessa ideia do canto, né? Qual é a respiração que a gente deve aplicar, né? Para quem ainda não tem tanto conhecimento na área, a respiração, o sistema respiratório, ele é um dos 3 sistemas que a gente trabalha, que trabalham em conjunto com outros sistemas na hora da fonação e na hora do canto, tá? Então a gente vai dar uma voltinha rapidinho, tá? 2, 3 minutinhos lá nas aulas anteriores, para vocês não perderem nenhum conteúdo, tá? Então, olha só, pessoal, na primeira aula a gente trabalhou sobre os pilares da técnica vocal, tá? Então, se você tem dúvidas sobre o que são os pilares da técnica vocal, dá um pulinho lá na primeira aula, eu vou deixar o link das aulas anteriores aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. E vocês podem estar dando um pulinho lá nessas aulas e assistir essas aulas com bastante atenção também para pegar esse conteúdo, tá? Então, pessoal, os pilares da técnica vocal são 3: respiração, controle muscular e sistema de ressonância, tá, pessoal? Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, dá uma voltinha lá na primeira aula que a gente trata sobre ele. Outro assunto tratado na primeira aula foram os sistemas que estão envolvidos na fonação, que daí são os sistemas que vão funcionar, que vão fazer a nossa voz acontecer, que aí sim, são o sistema respiratório, o sistema de fonação e o sistema de ressonância, tá? Então eles trabalham em conjunto, tá? Então se vocês conseguiram fazer ali a conexão, os pilares da técnica vocal e os sistemas que fazem a voz acontecer, eles são semelhantes, né? Ok, pessoal? Na primeira aula a gente ainda também tratou sobre os modos de fonação, tá? Eu dei uma explicadinha sobre o que é. E aí, pulando para a aula 2, a gente tratou sobre os modos de fonação de forma individual, tá? A gente viu certinho o sistema, os modos de fonação do soproso, do fluido, do neutro e do tenso, tá? Isso tá tudo lá na aula 2, que foi ao ar semana passada. Tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos começar então o assunto hoje, que é a nossa aula número 3, e o assunto é sistema respiratório e a sua fisiologia muscular e funcionamento. Tá bom, pessoal? Bom, para a gente começar dando início e deixar tudo bem explicadinho, para que não fique nenhuma dúvida, eu quero explicar para vocês que o sistema respiratório, dentro da técnica vocal, ele é uma das partes mais importantes. Por quê? Quando a gente vai trabalhar com canto, a gente precisa ter um controle mais detalhado, um controle mais fidedigno da nossa respiração. Por N motivos, né? A gente vai ter um trabalho com a questão da respiração voltada para a performance, voltada para o timbre e todas esses ajustes que a gente vai ter que fazer na respiração, eles vão depender de um domínio, de um controle muscular que a gente vai tentar entender hoje na explicação da aula da fisiologia do sistema respiratório. Tá bom, pessoal? Então, para a gente começar com essa ideia da fisiologia do sistema respiratório, a gente vai pensar o seguinte: vamos imaginar
como a nossa respiração funciona. Quando a gente vai respirar, a gente tem uma sensação de que a gente faz força para o ar entrar. Quando a gente expira, né? Aliás, perdão, quando a gente inspira. Então a gente tem essa sensação, né, de fazer força quando a gente inspira. Só que isso na verdade não acontece. A gente tem essa sensação de fazer força para o ar entrar por causa da musculatura, né? Mas na verdade o ar ele entra sozinho, né? É para quem lembra daquelas experiências lá da quarta, quinta série, quando o professor de ciências pedia para fazer aqueles pulmões artificiais. Ali a gente consegue ter uma boa noção de como a respiração funciona, né? Então pensem o seguinte, a gente tem os nossos pulmões e abaixo dele a gente tem um músculo chamado diafragma. Prestem bastante atenção nesse nome, porque o diafragma ele vai ser um dos principais agentes de controle na hora da respiração aplicada ao canto, tá? Então é muito importante que a gente preste atenção em qual função esse músculo ele vai ter, tá bom, pessoal? Então olha só, o lance é o seguinte, quando a gente inspira, quando a gente coloca o ar para dentro, o meu diafragma ele abaixa, tá? Para quem não sabe, para quem não se situou ainda o que é o diafragma, eu vou deixar uma imagem aqui em cima na tela agora, só para vocês conseguirem perceber. Se vocês observarem na imagem, vocês vão ver que o diafragma ele é um músculo que se estende logo abaixo das costelas, tá? E ele divide praticamente o nosso corpo no meio. Então vocês podem imaginar o seguinte, eu tenho o meu sistema respiratório acima do diafragma e eu tenho o restante dos sistemas abaixo do diafragma. Então o diafragma ele é um músculo, tá? Que ele vai dividir o corpo no meio, tá? O diafragma ele tem a função de expandir o espaço da caixa torácica, tá? Ou diminuir, né? Quando ele se contrai, ele diminui o espaço da caixa torácica, fazendo com que o ar entre e saia. Essa função de expandir a caixa torácica e diminuir a caixa torácica, ela vai acontecer em conjunto com o diafragma e outras musculaturas da costela, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que são os músculos intrínsecos da costela, tá bom, pessoal? A gente vai ver cada um deles na aula de hoje, mas vamos começar pelo diafragma. Então, quando a gente vai respirar, quando a gente faz a inspiração, o meu diafragma ele vai expandir para baixo, tá? Ele vai aumentar o espaço da minha caixa torácica e aí, por uma questão de física, né, e por causa da pressão externa, o ar acaba entrando, tá? Então, por que a gente tem a sensação de que a gente precisa fazer força para o ar entrar? A gente tem essa sensação de fazer força porque a gente precisa movimentar uma musculatura para expandir a caixa torácica, tá? Juntamente com o diafragma. A gente vai conseguir ver isso mais um pouquinho quando a gente estiver ali no assunto da musculatura externa das costelas, tá? Então ali a gente vai conseguir entender o porquê que a gente tem essa sensação de força, ok, pessoal? Então, dando aqui continuidade com essa ideia do diafragma, o diafragma ele tem essa função, tá? E prestem bastante atenção no assunto do diafragma, eu tô batendo bastante nessa tecla, por quê? O assunto mais importante na técnica vocal em relação à respiração, ele é um assunto chamado apoio diafragmático, ou seja, a gente vai trabalhar especificamente com esse músculo na hora da respiração aplicada ao canto, tá? E a gente também vai trabalhar com essa musculatura para ter o controle do ar, né? Tanto que a técnica se chama apoio diafragmático ou respiração diafragmática, né? E a gente vai trabalhar com essa musculatura justamente para estar trabalhando essa questão da respiração correta para o canto. Tá bom, pessoal? Em relação à respiração ser correta para o canto ou não, por que a gente fala respiração correta para o canto? Porque vocês têm que ter noção do seguinte, quando a gente está falando, a gente tem uma carga de pressão de ar, de pressão do fluxo aéreo bem reduzida. Ou seja, quando eu estou falando com vocês, a minha prega vocal ela quase não sofre nenhum impacto quando eu falo, né? Porém, quando eu vou cantar e eu coloco a minha prega vocal numa situação de maior atrito, numa situação de maior pressão,
ela precisa receber alguns cuidados, porque senão eu vou machucar, eu vou prejudicar, né, a minha prega vocal na hora do canto. Então, por isso, por N motivos além desse, a gente precisa ter esse domínio da respiração na hora do canto, tá? Vocês têm que ter noção do seguinte: quando a gente canta, a nossa prega vocal, ela faz algumas movimentações, que é um assunto que a gente vai ver na próxima aula, porque a próxima aula, já dando um spoiler, é sobre a fisiologia da laringe, né? A gente está começando de baixo para cima. Se vocês acompanharam ali a primeira aula, eu dei a introdução sobre os sistemas, depois a gente falou sobre o sistema de fonação, e hoje nós estamos no primeiro sistema, que é o sistema respiratório. Então hoje é a primeira aula sobre fisiologia dos sistemas, né? Então, dando sequência analógica, na semana que vem a gente vai ter aula sobre a fisiologia da laringe. Então, vocês vão conseguir perceber lá na aula da laringe, da fisiologia da laringe, que a musculatura da prega vocal, né, a prega vocal ela é formada por algumas partes, inclusive músculos, né? E, tipo, para quem não sabe o que é um músculo, o músculo é um tecido fibroso que se contrai ou que se expande para produzir uma movimentação em alguma determinada parte do corpo, tá? Então a gente tem ali na prega vocal, na hora do canto, algumas movimentações que não existem na hora da fala. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Cara, ninguém fala extremamente agudo, como ninguém fala extremamente grave. Então a gente tem ali uma extensão da prega vocal e uma contração da prega vocal que na hora da fala não existe, né? Então a gente tem essa diferença entre a parte falada e a parte cantada, né? Então a gente tem essas peculiaridades que na fala não tem e no canto tem, ok? Pausa para água. Ô, Júlio, acho que eu preciso de um maquiador, cara. Então, pessoal, olha só. Continuando com essa ideia da diferença entre falado e cantado, né? A gente vai ter que tomar alguns cuidados. E o apoio, tá? Que é a principal das respirações que a gente vai utilizar, né? Na verdade, é uma técnica de respiração. Ela vai ter que estar presente em quase todos os momentos do cantor na execução de alguma música, por exemplo, né? Bom, quais são os 3 tipos de respiração que a gente tem? E por que elas são diferentes? Qual que é a diferença entre uma respiração e outra? Para a gente entrar nesse assunto da respiração, a gente tem que entender o seguinte: eu tenho primeiro a respiração clavicular. Tá? A respiração clavicular é aquela respiração que a gente geralmente utiliza quando a gente está cansado, quando a gente está depois de uma corrida, né? Depois de um exercício físico, que é aquela respiração mais rápida, em que o meu corpo vai respirar de forma mais rápida e vai ter essa movimentação na clavícula, né? Que vai ser essa parte do ombro. Então eu vou ter essa respiração mais aqui em cima. Por que essa respiração é ruim para o canto? Porque ela capta pouco ar. Ela é uma respiração mais rápida, mais constante, tá? Só que ela tem pouca capacidade de captação de ar. Então, para o canto, ela não é legal porque eu preciso ter combustível para conseguir produzir notas longas e outras coisas mais, né? Então, para o canto, essa respiração, ela não é interessante, tá? Então, a respiração de clavícula, essa respiração mais clavicular, ela está eliminada. A gente não vai usá-la para cantar. Inclusive, quando você assiste algum vídeo de algum professor ensinando a respirar para canto, para cantar, normalmente é a primeira coisa que eles falam, né? Tipo, não usa a respiração clavicular, não usa essa respiração que levanta o ombro, né? Baixa o ombro, relaxa o ombro. Então, isso acontece justamente porque esse tipo de respiração, ela não tem potência suficiente para produzir um fluxo aéreo legal, porque não capta ar o suficiente. Tá bom, pessoal? Então, essa ideia de respirar aqui em cima está eliminada para o canto. A segunda respiração é a nossa respiração do dia a dia, que é o que a gente chama de respiração costodiafragmática, que é aquela respiração comum, tá? Que você vai respirar, que você faz inconscientemente, né? Se você parar para pensar agora, claro que eu falei no assunto, você vai prestar atenção na respiração, mas 99% do seu tempo você respira e você não pensa na respiração. É uma coisa que acontece
de forma natural. O seu corpo ele não pensa em respirar, ele só respira, né? Então, esse tipo de respiração, ela pode sim ser utilizada para o canto, mas ainda não é a ideal. Quando a gente vai cantar, a gente precisa ter essa sensação de prestar atenção no que está fazendo, tá? Então, a respiração costodiafragmática, que é essa respiração que acontece de forma automática, ela também não é ainda ideal para o canto. Então, qual seria a respiração ideal para o canto? A respiração ideal para o canto é a respiração diafragmática, tá? Qual que é a respiração diafragmática? É aquela respiração em que você respira e você consegue perceber a sua barriga indo para frente, tá? Então, de uma certa forma, a gente vai concentrar essa respiração mais para baixo, tá? A gente vai ter uma respiração em que eu vou perceber a movimentação da minha barriga, tá? Então, esse seria a respiração correta, que é o que a gente chama de respiração diafragmática, tá bom, pessoal? E agora, um assunto bem interessante. Vou deixar uma pergunta aqui no ar e você pausa o vídeo e responde aqui nos comentários para mim. Por que que a nossa barriga vai para frente quando a gente respira? Pensa aí e me responde. Aí já deu tempo de responder. Bom, pessoal, a nossa barriga ela vai para frente e acreditem se quiser, eu já perguntei isso para alguns alunos e eles me responderam que era porque a barriga enchia de ar. Gente, só lembrando que o sistema digestivo é um e o sistema respiratório é outro, tá? São canais diferentes. A gente tem o sistema respiratório, a gente acessa através da traqueia, e o sistema digestivo a gente acessa através do esôfago. Então, são dois canais, são dois tubos diferentes que vão acessar os dois sistemas, tá? Então, quando você respira, o ar ele não vai de forma nenhuma para o estômago. Professora, então, por que a barriga vai para frente? Bom, como eu expliquei anteriormente, o diafragma, ele divide o nosso corpo no meio. Então, eu tenho o sistema respiratório acima e os demais sistemas abaixo, tá? Então, qual que é a ideia da barriga ir para frente? A barriga vai para frente, pessoal, porque quando eu inspiro, quando eu coloco o ar para dentro, o meu diafragma vai para baixo, tá? E esse movimento do diafragma, ele empurra o sistema digestivo para frente, tá? Então, eu tenho essa movimentação da barriga porque o meu sistema digestivo, na hora desse tipo de respiração, ele está sendo deslocado, tá? Ele está sendo empurrado para baixo. É por isso que a gente não deve jamais cantar de barriga cheia, porque esse tipo de respiração ele atrapalha no processo digestivo, né? Você imagina lá, você comeu, sei lá, um prato de feijão e tá com o estômago cheio, o seu estômago tá lá recebendo sangue, né? E fazendo a digestão, criando suco gástrico. E aí vem um carinha e empurra ele pro lado, espreme ele. O que isso vai acontecer? Isso vai gerar refluxo, né? E o refluxo ele é muito ruim para a parte da voz. Eu, inclusive, estou me recuperando de uma crise de refluxo, né? Tive que fazer tratamento, inclusive, porque o refluxo ele é muito perigoso para a parte do canto, para a parte da voz, porque ele realmente machuca a prega vocal. E foram alguns meses de tratamento e alguns meses falando em falsete, porque o refluxo queimou todo o meu trato vocal. Ele queimou a parte da faringe, da orofaringe, né? E a minha prega vocal teve bastante dano por causa de uma crise de refluxo, que eu demorei a tratar, né? Então é muito importante prestar atenção com esse tipo de situação para que a gente não tenha prejuízos, né? Eu tive aí alguns meses de muita dificuldade, inclusive para dar aula, porque eu não conseguia falar direito, né? Então essa ideia ela é bem interessante que vocês prestem atenção, ok, pessoal? Então a nossa barriga ela vai para frente por causa da movimentação do diafragma, tá? Então a gente tem aí essa questão já explicadinha para vocês, ok? Dando continuidade, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as costelas, tá? Por que as costelas são importantes para o sistema respiratório? Porque elas são, de certa forma, uma gaiola. Se você for prestar atenção no nosso corpo, o sistema respiratório, ele é o único sistema do corpo que fica protegido por uma gaiola, que é
formado pelas costelas, tá, pessoal? Dentro das costelas, entre uma costela e outra, a gente tem uma musculatura chamada musculatura intercostal, tá? E a gente tem 3 tipos de músculos que vão estar diretamente ligados à nossa respiração na hora do canto, tá? São os músculos intercostais externos, são os músculos intercostais internos e são os músculos intercostais íntimos, tá? Esses 3 músculos, eles vão estar diretamente ligados na nossa respiração, tá? E aí o assunto começa a ficar interessante porque o domínio desses músculos é quem vai trazer pra gente a possibilidade de fazer uma respiração correta com a técnica correta. Como a respiração ela é um processo em que o corpo faz de forma automática, ou seja, você não precisa pensar para respirar, é um pouquinho mais complicado de a gente ter um domínio específico de cada um desses músculos. Então, para a gente conseguir trabalhar essa ideia da respiração diafragmática, né, e conseguir fazer o apoio junto com a ação das outras musculaturas, a gente precisa praticar e adquirir essa coordenação de musculatura da costela, tá? Então eu vou deixar uma imagem aqui em cima e como vocês podem ver aqui na imagem a gente tem a musculatura da costela, né? A externa, e a função da musculatura externa da costela é levantar a parede torácica, tá? E ele vai trabalhar abrindo as costelas, ok, pessoal? E aí é o seguinte, ó, esse músculo da costela, o externo, ele expande a nossa costela, abrindo espaço para o ar entrar, tá? Então prestem bastante atenção. Vou repetir aqui a informação para que vocês anotem, tá? Porque isso é bem importante vocês saberem. A musculatura externa da costela, ela expande a costela. Então pensem que a costelinha está fechadinha, né? Você inspira, a costela abre. Você expira, a costela fecha, tá? Prestem atenção nessa movimentação, porque essa movimentação é o domínio dela quem vai dar origem ao apoio diafragmático, tá? Então, repetindo, a ação do músculo externo da costela abre ou levanta as costelas, tá? São 11 pares de músculos, tá, pessoal? Então, a gente tem 11 desses músculos de cada lado, então, no total, são 22, tá? E eles são inervados pelo sistema nervoso intercostal T1 até o T11, tá? Então, são músculos que têm terminações nervosas, tá? Então, a gente consegue ter um controle absoluto sobre esses músculos, tá bom, pessoal? Então, olha só que interessante. A musculatura externa, ela faz essa expansão. Essa expansão ela é importante porque a gente vai precisar desse músculo ativo funcionando na hora do apoio, tá? Seguindo a lógica, a gente tem a musculatura intercostal interna, tá? A musculatura intercostal interna ela faz um movimento ao contrário. A externa abre a parede da caixa torácica, a interna fecha. A externa abre, a interna fecha, tá? Então essa movimentação, ela gera a nossa inspiração e a nossa expiração em trabalho, né, trabalhando em conjunto com aquela movimentação do diafragma que eu falei ali no comecinho da aula, tá? Dando continuidade a essa lógica, o que a gente vai fazer para conseguir ter um apoio diafragmático? O apoio diafragmático, ele consiste em você respirar. Então, você vai fazer a inspiração com a costela dilatada, você vai expirar. E a ideia aqui agora é a seguinte. Quando você fez a inspiração, dilatou a costela, o objetivo do apoio é você fazer uma expiração mais fraca, tá? Com menos pressão, sem fechar a costela. Ou seja, aí é que está o segredo do apoio. O apoio diafragmático, ele consiste em você expirar mantendo a costela dilatada, aberta, tá? E aí, qual que é a dificuldade do apoio? Essa é uma movimentação que a gente não é habituado a fazer, tá? Então, a gente precisa praticar ela,
tá? Como é que funciona a respiração, a expiração, se eu não fechar minha costela? A gente vai ter 2 músculos trabalhando diretamente na expiração do apoio diafragmático. Então, eu vou ter a minha musculatura do diafragma, que vai estar empurrando um pouquinho desse ar. E para ajudar a musculatura do diafragma, eu ainda vou utilizar um músculo reto abdominal, tá? Que é o nosso músculo. Eu vou deixar uma imagem desse músculo aqui em cima, que é o músculo que faz parte já da musculatura do abdômen, tá? E essa musculatura, junto com o diafragma, vai acabar empurrando esse ar para cima. Então, a ideia do apoio é a seguinte: você vai inspirar, dilatou a costela, tá? O objetivo aqui é manter o músculo externo travado. Ele não vai mais fechar a costela, ele não vai relaxar para que o interno possa fechar a costela. Ele vai ficar ali paradinho, funcionando, tá? E a expiração vai ser responsabilidade do diafragma junto com o músculo reto abdominal, tá? Uma ideia lúdica para a gente conseguir trabalhar essa respiração é a gente inspirar, tá? E deixar o pulmão bem cheio e tentar manter a sensação do pulmão enchendo ainda. Então, um exercício bem rapidinho, só para vocês conseguirem ter uma noção de como isso funciona, é respirando pela boca, tá? Então, eu vou inspirar e eu vou deixar o meu pulmão encher. Quando eu sentir que a minha costela está dilatada, eu vou tentar forçar a entrada do ar. Na verdade, eu não vou forçar a entrada do ar. É que como a minha musculatura vai ficar expandida, ela vai ficar aberta, eu vou ter a sensação de que o ar está querendo continuar entrando, tá? Então, essa é a ideia. Eu vou fazer isso aqui, ó. E aí eu mantenho, tá vendo? Ó, tá tudo aberto, ó, não tá fechado, ó. Essa é a ideia, né? Então, a gente consegue trabalhar essa musculatura fazendo esse tipo de exercício, né? Ok? Dando continuidade, então, para a gente conseguir entender essa ideia do apoio. Depois que eu peguei essa coordenação, depois que eu peguei o jeitinho de fazer essa ideia de manter a costela aberta, a parte da expiração, ou seja, a parte de expelir o ar, ela vai ficar sobre responsabilidade do diafragma e do músculo reto abdominal. É por isso que muitos professores de técnica vocal, eles acabam dando a ideia de que quando você vai cantar, a expiração ela deve ser feita colocando o umbigo para dentro. É que quando a gente tem essa sensação de empurrar o umbigo para dentro, a gente está contraindo o músculo reto abdominal, e aí esse músculo ele ajuda o diafragma a subir e assim expelir o ar de uma forma um pouco mais controlada, tá? Qual que é o objetivo do apoio em si, né? O objetivo do apoio, ele é reduzir a pressão do fluxo aéreo, tá? Então pensa o seguinte: quando a gente fala com uma pressão de ar mais forte, a nossa prega vocal ela acaba recebendo uma carga de atrito muito grande, tá? Quando a gente faz isso em um período de tempo mais longo, quando eu coloco essa ação de uma carga de fluxo aéreo maior durante um longo período de tempo, eu acabo deixando a minha prega vocal estressada. E aí a gente acaba tendo resultados que são ruins. Por exemplo, eu posso ficar rouco, eu posso ficar afônico durante dias até. Dependendo da situação, essa afonia, essa mágoa que a gente deixa na prega vocal, ela pode durar dias, né? E para quem trabalha com voz, tanto voz falada como voz cantada, isso é bem ruim, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados para não acontecer, tá? Então, a ideia do apoio é justamente essa, é evitar isso. Então, o que o apoio faz? O apoio, ele diminui a pressão com que o ar vai sair, tá? E aí eu tenho vários benefícios em relação a isso. Por exemplo, primeiro benefício, eu vou ter a redução dessa possibilidade de estar machucando a minha prega vocal. Então, o primeiro ponto é esse, eu vou ter uma fonação para o canto mais segura, tá? Primeiro ponto, ela vai ser mais estável porque eu vou ter um controle maior da minha expiração, ou seja, eu vou conseguir dominar essa questão da estabilidade do fluxo aéreo, porque no canto isso é muito importante, né? Por exemplo, pensem numa nota longa, né? Numa nota que eu precise sustentar.
Se eu não tiver um domínio desse fluxo aéreo, essa nota ela sai cheia de imperfeições, né? Ela não vai sair de uma forma linear, né? O segundo ponto é esse, então eu vou ter um controle maior da minha expiração, ou seja, eu vou conseguir ter um controle maior da minha dinâmica, tá? Que daí agora sim, relacionado a volume, eu vou conseguir ter essa noção de quanto ar eu preciso soltar para ter mais ou menos volume, né? E o mais importante, eu vou começar a pegar domínios da minha musculatura que vão ser utilizados em outras técnicas, por exemplo, na técnica do vibrato, né? Então eu vou ter ali uma série de benefícios, né? E além desses benefícios, eu vou estar trabalhando também já essa parte muscular aqui do nosso corpo que a gente não trabalha de outra forma, tá, pessoal? Então esse é o lance do apoio diafragmático, certo, pessoal? Então, resumindo todo o conjunto do sistema respiratório, tá? Para vocês conseguirem entender bem, tá? E a gente poder dar sequência na próxima aula para o sistema fonador, tá? Que daí a gente vai entrar em musculatura da laringe, a gente vai entrar em musculaturas que fazem os agudos, musculaturas que fazem os graves, aí vocês vão começar a entender qual que é a lógica do funcionamento da nossa voz pelo sistema fonador, tá? Tendo em vista que a gente já estudou quais são os pilares, tá? A gente já estudou quais são os 3 sistemas que vão estar envolvidos de forma conjunta na fonação. A gente já estudou um pouquinho sobre os modos de fonação, porque eu acho importante vocês saberem que a nossa voz ela tem pegadas diferentes, ela tem essa mudança de tônus, né? Eu consigo trabalhar na minha voz sem ter o conhecimento fisiológico, essa ideia da característica da voz, né? Então eu consigo ter uma voz mais soprosa, uma voz mais firme, sem conhecer a fisiologia, tá? Mas o objetivo das nossas aulas é se aprofundar na fisiologia. Então nas próximas aulas a gente vai estar trabalhando sobre sistema fonador, musculaturas da laringe, tá? Então já fica aí a dica, não perca a próxima aula, porque vai ser bem interessante. Musculaturas da fisiologia da laringe, a gente vai dividir aí numas 2, talvez até 3 aulas, porque é bastante coisa, tá? Tem bastante função. Então eu acredito que vai ser um assunto mais extenso, mas ele vai ser um assunto de extrema importância, né? Para quem já canta, para quem ainda não canta e quer conhecer, e para quem já dá aula também, tá bom, pessoal? Então, resumindo o assunto de hoje, falamos sobre o sistema respiratório, falamos sobre como a respiração acontece, né? A gente tem ali a sensação de força na inspiração, porque a gente tem um músculo fazendo a movimentação da inspiração, que é a musculatura externa da costela, tá? E a gente tem 2 músculos fazendo a expiração, que são as musculaturas internas e a musculatura íntima. Então são 2 músculos contra 1. Por isso a sensação de força acontece na inspiração e não na expiração, porque a gente precisa ter mais energia de um músculo só para abrir e menos energia porque são 2 músculos que fecham, tá? Então essa é a diferença do porquê a sensação de força acontece na inspiração e não na expiração, tá bom? A gente falou sobre o diafragma, né? Lembrando que o diafragma ele é um músculo que corta o nosso corpo no meio, ele vem de ponta a ponta e ele divide o sistema respiratório dos demais sistemas. A movimentação do diafragma faz o nosso espaço da caixa torácica expandir ou diminuir, ajudando e auxiliando na inspiração e na expiração. A gente falou também sobre o músculo reto abdominal, que é o músculo que vai auxiliar o nosso diafragma na expiração no momento da expiração diafragmática, tá? Que é a respiração que a gente usa para cantar. A gente também falou sobre os 3 tipos de respiração: respiração clavicular, respiração costodiafragmática e respiração diafragmática, tá? Então esses são os pontos que você precisa anotar, são os pontos que você precisa estudar, tá bom? E eu queria aproveitar essa aula para deixar um recadinho importante para vocês. Nas próximas semanas a gente vai estar lançando o nosso canal
no WhatsApp ou no Telegram. A gente ainda está decidindo se vai ser via WhatsApp ou via Telegram. Então, nas próximas aulas eu vou estar anunciando os links para que vocês recebam, tá? De forma gratuita e de forma vitalícia os exercícios. O objetivo das aulas aqui no YouTube são conteúdos mais teóricos, tá? E nesses grupos exclusivos do WhatsApp ou Telegram, a gente ainda está trabalhando para ver qual que é o melhor canal de comunicação para com vocês. A gente vai estar trabalhando exercícios, ou seja, vocês vão conseguir receber exercícios para estar desenvolvendo todas as habilidades que eu estou passando aqui de forma teórica, tá? Então fiquem atentos que nas próximas aulas a gente vai estar trabalhando sobre essas questões e eu vou estar deixando os links aqui para vocês fazerem acesso a esses materiais, esses conteúdos e estar aí acompanhando a gente de uma forma mais próxima e até receber aí alguma assessoria na hora de estudar. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você curte esse assunto de técnica vocal, toda terça-feira às 19h33 tem aula aqui no canal do YouTube. Lembrando que as aulas acontecem somente no YouTube. A gente tem as outras redes sociais, Instagram, TikTok, mas lá não acontecem aulas. Lá a gente só posta algumas dicas, tá? E alguns materiais aí que a gente produz durante a semana, tá? Para estar interagindo com vocês. Mas a aula mesmo é só aqui no YouTube. Então se inscreva, deixe o seu like, compartilhe. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que durante a semana eu vou estar respondendo vocês. Ok, pessoal? Essa foi mais uma aula do Método Voz Racional. Muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. Eu sou o professor Marlon Klitsky e te espero semana que vem, terça-feira, às 19h33. Um forte abraço e lembrem-se, a voz é a nossa maior expressão. Valeu! Tchau, tchau!